Então, aqui voltamos à nossa sessão e esse desejo que nós temos, não é? De rezar e de oferecer sacrifícios para aumentar o nosso amor a Deus e concretizarmos de alguma forma a nossa ligação profunda com Ele, não é? Transformando a nossa interioridade em oração. Depois, também falámos das 3 virtudes teologais, falámos o ano passado, a fé, a esperança e a caridade, e de facto acho que vale a pena voltarmos a esta ideia, pensando que as virtudes, estas 3 virtudes que nos são entregues de alguma forma como presentes, como dons no batismo, por isso é que estão aqui estes 3 presentes, também são de alguma forma sementes que somos chamadas a fazer frutificar, não é? Por isso é que também está aqui esta sementinha, porque de facto dependem, crescem ou não, dependendo da nossa correspondência a esse amor a Deus, não é? E são as virtudes teologais porque se dirigem a Deus. Theo é Deus, logos é conhecimento, não é? Porque nos ajudam a aprofundar no conhecimento de Deus e também a atualizarmos a nossa correspondência a esse conhecimento. Dedicámos o ano passado, portanto aqui vamos falar da caridade também nesta perspectiva do amor a Deus e que dá forma e vida sobrenatural à fé e à esperança, não é? Da mesma forma como a alma dá vida ao corpo. Mas a caridade pressupõe a fé, porque só pode amar a Deus quem o conhece, não é? E isso nós também vimos o ano passado e vimos também que a caridade pressupõe a esperança, porque só podemos amar a Deus por pormos o nosso desejo de felicidade na união com Ele, não é? Isto também é muito bonito, esta interligação destes dons e esta consciência de que, sendo dons, ganhamos muito em pedi-los a Deus, não é? A fé é esse dom de Deus que é uma luz na inteligência, não é? Que nos permite conhecer a verdade que Deus revelou e a sentirmos essa verdade, não é? E implica crermos em Deus, crermos no que Deus nos revelou, o mistério da Santíssima Trindade, todos os conteúdos do credo, e acreditar no próprio Deus, confiando nele, não é? Não pode haver oposição entre a fé e a razão, às vezes há estas problemáticas, às vezes há estas confusões, pensar que à medida que a tecnologia e a ciência vão aumentando, socorro, o que é que vai fazer, o que vai acontecer à minha fé? Mas a verdade é que está tudo pensado por Deus, portanto não há que ter medo, ainda bem que a ciência evolui e é muito bom porque de alguma forma confirma a nossa fé, não é? Porque tudo foi criado por Deus, também a inteligência humana, portanto não há que ter medo de ter esse instrumento para a glória de Deus. A formação que nós vamos tendo, não é? A formação doutrinal é importante para nós atingirmos uma fé mais firme e alimentarmos de alguma forma o nosso amor a Deus e aos outros, não é? E isto é muito bonito porque, de facto, às vezes nós ficamos atrofiados nesta nossa formação doutrinal e estamos muito empenhados na nossa formação profissional e é uma pena porque nós precisamos, como seres humanos equilibrados, de ir par e passo em todas as dimensões da nossa vida, para que haja essa harmonia na nossa vida profissional e na nossa vida de fé e na nossa vida, na nossa formação doutrinal, porque vamos precisando e vamos tendo exigências diferentes ao longo da nossa vida e é importante que a nossa formação doutrinal acompanhe as exigências da nossa formação profissional. Portanto, vale a pena e espero que o passo a passo também vá ao encontro deste objetivo. A esperança também é um dom de Deus que nos leva a desejar a união com Ele, não é? E percebermos que é perto dele que temos a verdadeira felicidade, confiando também que Ele nos dá a capacidade e os meios para atingir essa verdadeira felicidade. Portanto, se nós formos fiéis, aguarda-nos a felicidade do céu, não é? Essa visão de Deus face a face, que é uma herança maravilhosa a que somos chamadas. E a vida cristã nesta terra é um caminho de felicidade, porque nós de alguma forma também vamos tendo essa experiência de relacionamento com a Santíssima Trindade, de alegria, que muitas vezes tem as suas raízes em forma de cruz, não somos ingênuas, não é? É verdade, mas não podemos ficar ofuscadas com essas cruzes, porque vale a pena, não é? E temos tantos exemplos, não é? Este o Lourenço Miguel que eu falei, e tantas pessoas à nossa volta que nos inspiram também com vidas desafiantes e que nos ajudam. Um pequeno testemunho também que eu gostava de dar e que me ajuda é, por exemplo, a água benta, não é? Que nos recorda o batismo, não é? Que nós fomos renascidos pela água, pelo Espírito Santo, que nos ajuda de alguma forma, se nós nos benzemos com a água benta, por exemplo, eu benzo-me com a água benta todos os dias à noite, e às vezes há quem se benza também antes de se confessar,
porque é um sacramental, quer dizer, é uma forma de nós nos prepararmos para receber melhor os sacramentos, não é? E podemos utilizar a água benta. A Santa Teresa d'Ávila, acho eu, dizia que afastava o demónio, e de facto há muitos santos que nos dizem isso, e eu também, pessoalmente, também tenho essa devoção de me benzer à noite para pedir essa pureza de coração. Depois, nós às vezes podemos não querer ouvir nem querer ver, não é? Estas imagens um bocado horríveis, mas que nos convidam a perceber quais é que são os pecados contra o primeiro mandamento, que são os pecados contra as virtudes teologais, não é? Contra a fé, o ateísmo, o agnosticismo, a indiferença, a heresia. Também é contra o primeiro mandamento colocar voluntariamente em perigo a própria fé, não é? Se nós começamos a ler coisas que são contrárias à fé ou à moral, se começamos a ver a ler, a ver ou a ouvir, realmente vamos perdendo essa sensibilidade auditiva e essa abertura ao que Deus nos pede. Contra a esperança também é esse desespero da própria salvação, por um lado, ou o extremo oposto, que é a presunção de que Deus me vai perdoar, portanto eu confesso-me no último minuto da minha vida e fica tudo resolvido. De facto é uma pena porque perdemos imensos momentos de felicidade e podemos também perder a oportunidade de nos confessarmos. E de facto não é uma questão, a nossa religião não é minimalista, pensar quais é que são os mínimos para entrar no céu, é uma libertação do mal para uma vida com Deus muito feliz aqui na Terra. Depois também há os pecados contra a caridade, não é? Qualquer pecado é contra a caridade, mas se diretamente se opõe à rejeição de Deus e à tibieza, quer dizer, esse arrefecimento do coração, que é contrário ao culto a Deus, ou a superstição, ou a magia, ou o satanismo, pronto, estes já são pecados assim mais sérios, mas a verdade é que nós às vezes vamos vacilando e vamos nos afastando porque deixamos que a nossa caridade se vá debilitando, e isso é uma pena, não é? Porque o nosso coração tem que estar pujante e queremos que esteja, se tudo correr bem. Depois, também o amor aos outros por amor a Deus, não é? O amor a Deus deve compreender esse amor a quem Deus ama, não é? E portar-nos como filhos de Deus, pensando que as outras pessoas podem ver Cristo em nós, não é? Porque se nós amamos muito a Cristo, de alguma forma somos a sua imagem para as outras pessoas. E depois tratarmos as outras pessoas como filhas de Deus, não é? Pensando que, de facto, se nós tratamos mal as outras pessoas, Deus fica triste, porque Deus ama essas pessoas infinitamente. E isso dá-nos alguma luz, não é? Porque às vezes há pessoas que nos irritam, que nos cansam, que nos desgastam, e é importante nós querermos o verdadeiro bem para essas pessoas. Portanto, queremos que as pessoas sejam boas, que sejam santas, que sejam felizes, e nessa medida também o nosso amor a Deus atrai outras pessoas para Deus, mesmo que nós não estejamos sempre a dar palestras e a dizer que somos católicas, praticantes e que vamos à missa, não é? Às vezes até o facto de sabermos perdoar, não é? E sermos pacientes, sermos o hino da caridade de São Paulo, bondosas, não termos inveja, não nos irritarmos, não procurar o nosso próprio interesse, não guardar rancor, todas essas manifestações, se nós as vivemos mesmo com as outras pessoas, podemos atrair as outras pessoas para Deus porque atraímos para o bem, não é? E Deus é o bem por excelência. Portanto, também aqui termos esta perspectiva da amizade e do amor às outras pessoas, não é? Por um lado, a consciência de que podemos ser Cristo para as outras pessoas, e vermos Cristo também nas outras pessoas, não é? E tratarmos essas pessoas como filhas de Deus que são. E depois o amor a nós próprias, não é? Que também é um preceito da caridade. Pensando que este amor leva a querermos para nós o que Deus quer. E o que é que Deus quer? A santidade e, portanto, a felicidade. Portanto, aqui há um amor desordenado a si mesmo, o egoísmo, que é um amor a si mesmo inflamado e não por amor a Deus, é pormos a nossa vontade acima da vontade de Deus, pormos o nosso interesse acima do serviço às outras pessoas, e termos essa consciência também que o correto amor a nós próprios não pode existir sem a luta contra o egoísmo, não é? E isso é preciso alguma abnegação, entrega da nossa vontade, renunciarmos às vezes aos nossos caprichos e ao que nos... até a coisas boas, não é? Por amor às outras pessoas e por amor a Deus, não é? E aqui temos essa consciência que não podemos encontrar a nossa plenitude se não for na entrega sincera às outras pessoas. E agora estamos a acabar e eu, graças a Deus, que temos aqui uns minutos para se alguém quiser intervir, partilhar, refilar, tirar dúvidas, mas antes disso gostava também de fazer aqui publicidade ao próximo passo a passo, que será
mansidão, que é posse, não é? A conquista da calma, com esse pano de fundo de bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, e eu convidei a Alexandra Chumbo, que é uma psicóloga clínica, pós-graduada em Psicologia da Gravidez e da Parentalidade, em Terapia Familiar e Conjugal, e trabalha na Clínica da Criança e do Adolescente. É uma pessoa especialista na avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes e na terapia familiar e conjugal. É uma mãe de uma família numerosa, super inspiradora, ótima amiga, que aceitou este desafio para falar da bem-aventurança dos mansos, não é? Pensando que a mansidão não é apatia, é uma conquista, é uma posse de si própria e a conquista da calma, eu acho que pode ser muito inspirador. Portanto, aqui 15 dias temos aqui a Xana connosco, vai ser maravilhoso. Portanto, eu agora vou-me calar e vou aqui convidar quem quiser falar para dizer alguma coisa, pode dizer. Se não, acabamos 10 minutos antes, que também é maravilhoso para vocês terem uma noite ainda mais descansada. Por isso, vou-me calar. Se calhar é um bocado intimidante, ninguém quer falar. Vou interromper a gravação.